Angela Foster deslizou um vale-presente sobre minha mesa como se estivesse me entregando as chaves de um carro novo. Era um voucher padrão com o logotipo da empresa e uma mensagem genérica impressa sobre valorização da equipe. No canto, Angela havia acrescentado apenas suas iniciais com uma caneta roxa. Meu nome é Howard Brennan. Tenho 47 anos e fiquei encarando aquele pedaço de plástico por alguns segundos. Tempo suficiente para me lembrar de ter dormido na minha cadeira na terça-feira à noite, coordenando uma atualização de sistema em 3 fusos horários diferentes. Tempo suficiente para lembrar da semana de trabalho, de 81 horas, que nos permitiu fechar o trimestre com recorde de 267 milhões de dólares. Tempo suficiente para perceber meu corpo, já não tão jovem, me dizendo que esse ritmo não era mais sustentável. Então sorri, não por gratidão, mas porque naquele instante Angela acabara de me entregar tudo o que eu precisava para me desligar de 15 anos da minha vida. Mas deixe-me voltar um pouco e explicar como cheguei até aqui. Estou sentado em um escritório corporativo, segurando um vale-presente depois de ter entregue o melhor trimestre da história da empresa. Nos últimos 15 anos, fui diretor sênior de operações da Apex Technologies. No papel, somos uma empresa de soluções de software corporativo. Na prática, vendemos sistemas complexos para grandes organizações. Muitas delas nem entendem totalmente o que estão comprando, mas sabem que precisam se manter competitivas em um mundo em que a tecnologia muda mais rápido do que a maioria dos executivos consegue acompanhar. Não comecei na área de operações. Comecei como coordenador de produção logo após me formar na faculdade, quando a Apex tinha 200 funcionários em vez de 2.000. Isso foi em 1999, quando a empresa ainda definia sua identidade. Fui subindo na carreira, passando por planejamento, logística e design de sistemas. No 5º ano, eu já gerenciava equipes de diferentes departamentos. No 10º ano, eu já desenhava as estruturas operacionais que ainda hoje sustentam a empresa. A verdade é que operações não têm glamour, mas nada funciona sem elas. A equipe de vendas pode prometer qualquer coisa aos clientes. A equipe de engenharia pode desenvolver o software mais sofisticado do mundo. Mas são as operações que determinam se os clientes realmente recebem o que pagaram, quando precisam e com a qualidade esperada. Essa é a diferença entre uma empresa que fala em excelência e outra que realmente a entrega. Meu antigo diretor, Gary Wallace, entendia isso. Gary era da velha guarda, tinha 58 anos quando comecei a trabalhar para ele. Um homem que havia construído sistemas operacionais para 3 empresas diferentes antes de chegar à Apex. Ele protegia nosso departamento quando os executivos exigiam prazos impossíveis. Ele lutava por um quadro de funcionários adequado quando outros departamentos reclamavam da falta de pessoal. Garantia que o conhecimento acumulado na empresa fosse respeitado e não subestimado. Gary tinha uma filosofia simples. Operações são como a fundação de uma casa. Ninguém pensa nelas até que comecem a rachar. E aí, o conserto já é caro demais. Ele assegurava que nada desse errado. Trabalhando com Gary, aprendi a criar sistemas escaláveis, antecipar problemas antes que se tornassem desastres e gerenciar equipes que mantinham tudo funcionando sem problemas, mesmo quando a equipe de vendas prometia prazos de entrega que deixavam a engenharia apreensiva. O trabalho era exigente, mas justo. Fincávamos horas extras quando necessário. Lidávamos com emergências que surgiam no final da tarde de sextas-feiras. Lidávamos com implementações para clientes que exigiam coordenação entre vários fusos horários e equipes técnicas. Mas Gary nos protegia quando importava. Ele resistia a prazos impossíveis. Dizia à equipe quando suas projeções eram fantasiosas, não realistas. Ele garantia que bônus e promoções refletissem a contribuição e não apenas o cargo.
Então, Gary se aposentou há 18 meses e tudo mudou. Angela Foster chegou com um MBA pela Wharton, 3 anos de experiência em consultoria na McKinsey e absolutamente nenhum conhecimento de como funcionam as operações adjacentes à manufatura. Ela tinha 31 anos, era extremamente inteligente e estava convicta de que métricas de eficiência e análise de dados poderiam resolver qualquer desafio operacional. Sua primeira reunião de equipe foi uma verdadeira aula de jargões administrativos, otimização, processos simplificados, tomada de decisão baseada em dados e integração entre áreas para maximizar produtividade. Ela falou sobre trazer uma nova perspectiva para as operações e modernizar nossa abordagem para a era digital. O que não fez foi questionar sequer uma vez nossos sistemas atuais, nossos relacionamentos com clientes ou o motivo de certos processos existirem. Ela não perguntou sobre a experiência da equipe, nosso conhecimento acumulado ou o que havíamos aprendido em 15 anos lidando com os mais diversos tipos de crises operacionais. Depois da reunião, me chamou de lado. Howard, ouvi falar muito bem do seu conhecimento acumulado da empresa. Gary elogiou bastante sua experiência técnica. Conto com você para ajudar a impulsionar essa transformação e trazer nosso departamento para o século XXI. Vou mudar tudo que está funcionando atualmente e preciso que você garanta que nada desmorone completamente enquanto me familiarizo com o processo. Tentei dar a ela o benefício da dúvida. Todos merecem um período de adaptação, especialmente quando assumem sistemas complexos que não desenvolveram. Expliquei nossos protocolos de integração de clientes e a diferença entre implementações padrão e integrações personalizadas que exigem atenção especial. Mostrei os sistemas de alerta precoce que criei para detectar problemas antes que se tornassem desastres, os relacionamentos cultivados com clientes importantes e as redes informais que mantinham o fluxo de informações entre departamentos. Ela ouviu, fez anotações detalhadas e perguntas inteligentes. Por algumas semanas, achei que poderia funcionar. Talvez uma visão nova sobre sistemas antigos realmente nos ajudasse a aprimorá-los. Então, começou a otimizar. O primeiro sinal de problema surgiu no painel de métricas na manhã de segunda-feira. Precisamos acompanhar tudo em tempo real sobre o desempenho operacional, anunciou durante uma reunião de equipe. Apenas um rápido panorama dos principais indicadores de desempenho. Nada muito complexo, apenas dados para que a liderança tomasse decisões embasadas. O problema? Nossos sistemas foram projetados para relatórios semanais e mensais, não diários. Criar dashboards diários significava extrair dados manualmente de 6 plataformas diferentes, cruzá-los com cronogramas atuais dos clientes, validar a precisão em várias fontes e formatar gráficos adequados à diretoria. Esse alguém éramos eu e minha equipe. De onde viriam as horas extras? Perguntei durante a reunião de implementação. Vamos otimizar os processos existentes, disse ela com confiança. Trabalhem de forma mais eficiente, não apenas mais horas. Trata-se de melhorar a produtividade. O que aconteceu na prática foi que em 8 semanas, minha semana de trabalho padrão de 50 horas passou a ser de 65 horas. O painel de métricas demandava 2 horas todas as manhãs apenas para ser compilado e revisado. Emergências com clientes continuavam exigindo atenção imediata. Os prazos para os relatórios mensais permaneceram os mesmos. Os ciclos de planejamento trimestral ainda requeriam o mesmo nível de detalhamento e análise. Nossa equipe, que antes contava com 8 coordenadores experientes, reduziu-se para 6 após 2 pessoas saírem para trabalhar em empresas que compreendiam a importância de equilibrar vida profissional e pessoal. A resposta de Angela foi:
Esta é uma excelente oportunidade para todos desenvolverem novas habilidades e assumirem mais responsabilidades. Nenhuma contratação substituta foi aprovada. Não houve mudanças nas entregas, apenas mais trabalho distribuído entre menos pessoas, com a expectativa de manter a mesma qualidade e os mesmos prazos que fizeram do nosso departamento a espinha dorsal do sucesso operacional da empresa. No quarto mês, sob a liderança de Angela, eu trabalhava em média 70 horas por semana. No oitavo mês, esse número subiu para 75. Durante aquele trimestre, o mesmo que resultou no recorde de 267 milhões de dólares, enfrentei semanas que ultrapassavam 80 horas, com picos que chegaram perto de 90, algumas poucas vezes. Você pode se perguntar por que eu não recusei essa carga de trabalho impossível. 3 motivos. Todas essas contas chegavam todo mês. Pensão alimentícia de 2.800 dólares. Cursinho pré-medicina da minha filha Sarah na Northwestern. Graduação em engenharia do meu filho Jake na Colorado State. Aos 47 anos, com uma ex-esposa que ficou com metade de tudo no nosso acordo de divórcio, 2 filhos cuja educação custava mais por ano do que eu ganhava e um pai idoso mostrando os primeiros sinais de demência. Abrir mão de um salário de 185 mil dólares não foi uma decisão simples, mas a verdadeira razão pela qual fiquei não foi financeira. Foi orgulho profissional. Os sistemas que eu havia construído ao longo de 15 anos suportavam um crescimento massivo de forma impecável. As estruturas operacionais que desenhei processavam mais transações do que qualquer pessoa poderia imaginar quando foram implementadas. Minha equipe realizava milagres em condições quase impossíveis, mas não sem custo. Pequenos atrasos começaram a surgir e ajustes emergenciais passaram a fazer parte da rotina. Nada que aparecesse nos relatórios executivos, mas suficiente para quem estava dentro saber que o sistema operava no limite. E eu não iria permitir que 15 anos de trabalho fossem desperdiçados apenas porque uma diretora novata acreditava que poderia tratar pessoas como se fossem código de software. Pensava que, se conseguíssemos passar por aquele trimestre, atingindo todas as metas, a liderança perceberia o verdadeiro custo de alcançar tais resultados. Imaginava que a receita recorde se traduzisse em equipe adequada, cargas de trabalho razoáveis e talvez até algum reconhecimento pelo que havíamos conquistado. O trimestre terminou em uma quinta-feira, com 267 milhões de dólares em receita contratada, 34% acima da meta, tornando-se o trimestre de melhor desempenho na história da empresa. Meus sistemas operacionais suportaram o volume sem falhas graves. Não houve falhas críticas, embora alguns incidentes menores tenham exigido intervenção manual. Ainda assim, os índices de satisfação dos clientes se mantiveram estáveis, mesmo com o aumento no volume de transações. Na manhã de sexta-feira, a comemoração foi exatamente como se esperaria em uma empresa que acabara de registrar lucros recordes. Havia cupcakes na sala de descanso com cobertura azul e o logotipo da empresa impresso em tinta comestível. Angela fez um breve discurso sobre o desempenho da equipe e a excelência operacional. Usou o mesmo vocabulário corporativo que significava tudo e nada. Aplausos genéricos, fotos rápidas para o boletim interno e de volta ao trabalho. Nenhum anúncio de bônus foi feito, nenhuma discussão sobre aumento de pessoal. Nenhum reconhecimento de que acabamos de provar que meus sistemas poderiam escalar muito além do que qualquer um havia previsto quando os desenvolvemos. Só elogios e frases clichês sobre valorizar o trabalho duro de todos. O fim de semana chegou e passou. Passei o sábado respondendo e-mails pessoais que vinha ignorando há semanas e o domingo tentando jantar com meus filhos sem olhar o celular a cada 10 minutos.
Sarah comentou que tentava me ligar há 3 dias sobre algo relacionado à preparação dela para o MCAT. Jake perguntou se eu estava bem, porque havia perdido nosso almoço mensal por 2 meses seguidos. Na segunda-feira à tarde, Angela me chamou em sua sala. Entrei cansado, mas com esperança, esperando talvez uma conversa verdadeira sobre recursos, crescimento sustentável e continuidade do que havíamos conquistado. Em vez disso, vi uma pilha de vouchers brilhantes em sua mesa, com identidade visual da empresa, logotipos de restaurantes parceiros, o tipo de material promocional que você recebe em um pacote de boas-vindas para novos funcionários ou em feiras de emprego. Howard, disse ela, radiante como se fosse dar uma excelente notícia. Eu queria agradecer pessoalmente pela sua dedicação neste trimestre. Sua liderança fez toda a diferença para nosso sucesso. Ela ajustou o voucher sobre a mesa e, quase como um detalhe de última hora, acrescentou suas iniciais com uma caneta roxa. Ela deslizou o voucher pela mesa em minha direção, parou ao lado da minha xícara de café, que notei estar vazia e com uma mancha circular no fundo, porque a estava reutilizando há 3 dias seguidos. Um valor pequeno para usar na rede Metro Café, uma rede de restaurantes corporativos com sanduíches caros e café de gosto antigo. Peguei o voucher e examinei. Um valor baixo. Nem sequer o suficiente para um almoço completo nos cafés onde era válido. Talvez um sanduíche simples ou um café com algo pequeno, se não se importasse em gastar do próprio bolso para completar. São apenas pequenos gestos, continuou Angela, apontando para a pilha de vouchers idênticos. Estamos entregando-os às pessoas que realmente se destacaram neste trimestre. Quis dar um toque pessoal para mostrar que reconhecemos as contribuições individuais. Olhei para ela. Ela sorria genuinamente, sem ironia ou passividade agressiva, apenas completamente alheia à situação. Na visão dela, isso era liderança atenciosa, um gesto que demonstrava compreensão do lado humano da gestão. Por 81 horas semanais, por 15 anos de experiência operacional, por sistemas que acabaram de processar 267 milhões de dólares em receita trimestral sem apresentar falhas. Por ficar até tarde, chegar cedo, trabalhar nos fins de semana, perder jantares em família, adiar consultas médicas e sacrificar todos os aspectos da minha vida pessoal para manter o departamento dela funcionando perfeitamente. Um valor simbólico e um desenho de carinha sorridente feito com caneta roxa. Sabe de uma coisa, Angela? Eu disse, deixando um sorriso lento se espalhar pelo meu rosto. Você tem toda a razão. Eu realmente deveria começar a valorizar as pequenas coisas da vida. Ela suspirou, os ombros relaxando levemente, enquanto o alívio aparecia em sua expressão. Eu sabia que você entenderia, Howard. Você enxerga o que realmente importa. É por isso que você é uma líder tão valiosa aqui. É verdade, eu disse, ainda sorrindo. Agora realmente entendo. Voltei para minha mesa, sentei-me e coloquei o voucher ao lado do teclado. O escritório fervilhava com a energia habitual da tarde. Pessoas digitando, telefones tocando, o suave zumbido do sistema de ar-condicionado, tentando manter 200 pessoas confortáveis em um espaço projetado para 150. Pela primeira vez em meses, eu realmente percebi os sons ao meu redor, em vez de apenas existir dentro de uma bolha de estresse causada pelos prazos. Abri meu laptop e acessei o relatório operacional do 3º trimestre, que havia preparado para a apresentação ao Conselho na semana seguinte. 15 páginas repletas de gráficos, tabelas e métricas que contavam a história do nosso trimestre, recorde de 267 milhões de dólares em receita de processos. Nenhuma falha crítica no sistema. 15% de aumento na eficiência em relação ao trimestre anterior. Índices de satisfação do cliente que, surpreendentemente, melhoraram mesmo com o grande pico de volume. Então tive uma ideia.
Peguei o vale-presente e liguei o scanner. A máquina começou a funcionar, emitindo um som que eu já conhecia de milhares de vezes ao longo dos anos, mas nunca exatamente daquele jeito. Passei o vale-presente com a face voltada para cima, observando a barra de luz percorrer a caligrafia de Angela feita com caneta roxa e o rostinho sorridente e alegre. A máquina emitiu um bip suave e gerou uma imagem digital perfeita. Abri um novo slide no PowerPoint, algo que eu faria praticamente dormindo, depois de 15 anos criando apresentações executivas. No lado esquerdo, coloquei o resumo da nossa receita do terceiro trimestre. Fontes limpas, formatação profissional, o tipo de gráfico que fazia os membros do conselho assentirem com aprovação. 267 milhões de dólares em negrito azul. À direita, inseri o comprovante digitalizado. A caneta roxa se destacava contra o fundo plástico branco. O rosto sorridente parecia ainda mais absurdo quando ampliado para corresponder à escala dos números da receita. Sem comentários, sem anotações raivosas ou notas de rodapé sarcásticas, apenas 2 fatos lado a lado, permitindo que qualquer pessoa com atenção tirasse suas próprias conclusões sobre as prioridades da empresa. Salvei o arquivo como Resultados e Reconhecimentos do Terceiro Trimestre, HBP PTX, e me recostei na cadeira. Ao meu redor, o escritório mantinha seu ritmo habitual. Teclados clicando, conversas telefônicas sobre cronogramas de implementação. O zumbido distante da máquina de café que produzia um expresso ruim desde 2018. Minha colega Jennifer resolvia um problema de integração com um cliente 2 mesas adiante, explicando pacientemente por que as expectativas de prazo não eram realistas diante das limitações técnicas. Trabalho operacional comum. O tipo de trabalho que eu desempenhava há 15 anos. O tipo de trabalho que mantinha a empresa funcionando perfeitamente enquanto os executivos recebiam crédito pela visão estratégica e liderança de mercado. Abri um novo e-mail e comecei a digitar. Assunto: resultados operacionais do terceiro trimestre e minha saída da empresa. Prezada equipe de liderança, o anexo resume tanto nossa conquista no terceiro trimestre quanto minha experiência em alcançá-la. Nos últimos 15 anos, construí e mantive a estrutura operacional que tornou possível o desempenho recorde de hoje. Neste trimestre, essa estrutura processou 267 milhões de dólares em receita por meio de sistemas que projetei, coordenados por equipes que desenvolvi e seguindo protocolos que estabeleci. Para alcançar esses resultados, trabalhei consistentemente acima de 80 horas por semana durante aquele período. Minha equipe de 6 coordenadores trabalha em horários semelhantes, gerenciando implementações para clientes em diferentes fusos horários, mantendo o histórico de 0 falhas do nosso departamento. A imagem anexada mostra nosso resultado oficial de receita do terceiro trimestre, juntamente com o reconhecimento real que recebi por esse desempenho. Aos 47 anos, sustentando 2 estudantes universitários e administrando despesas médicas familiares, entendo o valor do trabalho dedicado. Também compreendo a importância de um reconhecimento apropriado. Os sistemas operacionais que desenvolvi continuarão a servir esta empresa com eficiência. O conhecimento acumulado da empresa que possuo será transferido comigo quando eu me demitir com efeito imediato. Aprendi a valorizar muitas coisas durante meu tempo aqui. A satisfação de construir sistemas que funcionam, o orgulho de desenvolver equipes capazes de entregar resultados sob pressão e a importância de trabalhar para uma liderança que reconhece a contribuição humana como algo mais do que uma simples rubrica orçamentária. Agradeço a oportunidade de contribuir para o crescimento da Apex ao longo da última década e meia. Howard Brennan, diretor sênior de operações, anexei o slide do PowerPoint e revisei a lista de destinatários 2 vezes. O CEO, Richard Torres,
que entrou na empresa há 3 anos e ainda confundia meu nome com Harold. A COO Patricia Wells, que compreendia operações melhor do que a maioria dos executivos, mas ainda acreditava que eficiência significava fazer mais com menos. O diretor financeiro Michael Davidson, que começou na contabilidade e talvez apreciasse a comparação visual. A vice-presidente de recursos humanos, Sandra King, que teria de lidar com as consequências, e Angela Foster, todos copiados para que pudessem ver exatamente como seu estilo de liderança era percebido por quem realiza o trabalho. Por volta das 15h45. Naquela tarde de terça-feira, senti como se tudo estivesse terminando e algo novo prestes a começar. Cliquei em enviar. Cerca de meia hora depois, meu telefone começou a vibrar. Primeiro uma ligação, depois outra. Em seguida, uma sequência de chamadas de números internos. Jennifer me olhou, interrompendo sua sessão de solução de problemas, sobrancelhas arqueadas. Howard, seu telefone não para de tocar. Tudo bem? Tudo bem, respondi. E pela primeira vez em meses, falava sério. Em seguida, comecei a ver meu e-mail sendo encaminhado internamente, com marcações de alta prioridade e pedidos para discutir a transição operacional. Logo depois, o número direto de Angela apareceu no meu identificador de chamadas. Deixei tocar e cair na caixa postal. Eu já estava me preparando para sair, reunindo os itens pessoais que acumulei ao longo de 15 anos, fazendo deste escritório meu segundo lar. Fotos de família, de quando ainda tinha tempo para fotografar momentos com meus filhos. Os óculos de leitura extras guardados na gaveta da minha mesa, depois de tantas noites em claro, encarando planilhas. A caneca térmica que meus filhos me deram no Dia dos Pais 3 anos atrás, quando ainda acreditavam que o trabalho do pai era motivo de orgulho, em vez de um obstáculo para estar presente em suas vidas. Todo o restante pertencia à empresa. Manuais técnicos, documentação de processos, listas de contatos de emergência, anotações informais sobre preferências de clientes e peculiaridades do sistema que faziam a diferença entre operações tranquilas e problemas constantes. 15 anos de conhecimento acumulado que não poderiam ser substituídos pela contratação de alguém com MBA e uma perspectiva inovadora. As pessoas começaram a me observar enquanto eu esvaziava as gavetas da minha mesa. A notícia se espalhou como sempre acontece em escritórios abertos, por olhares, conversas sussurradas e aquela energia que surge quando algo importante acontece. Marcos, do departamento de compras, passou por perto e deu um discreto sinal de positivo. Helena, do atendimento ao cliente, murmurou um bom trabalho quando achou que ninguém estava olhando. Não fiz nenhum discurso nem enviei e-mails de despedida ao departamento. O slide do PowerPoint disse tudo o que precisava ser dito. Arrumei minhas coisas, encerrei minha sessão no computador e caminhei até o elevador carregando uma caixa de papelão que representava 15 anos de itens pessoais. As portas do elevador se abriram com o familiar som de ding. Entrei, virei-me e observei o departamento operacional que havia construído do zero. Minha equipe ainda estava em ação, resolvendo problemas e mantendo a empresa funcionando apesar das dificuldades. Havia pessoas competentes desempenhando funções importantes em condições desafiadoras. As portas se fecharam. E pela primeira vez, desde que Angela me entregou aquele vale-presente algumas horas antes, senti algo que se aproximava da paz. O saguão parecia diferente quando saí. Os mesmos pisos polidos, os mesmos vídeos institucionais passando nas telas, a mesma recepcionista acenando educadamente para os funcionários que deixavam o prédio. Mas eu não estava mais revisando mentalmente a lista de tarefas do dia seguinte, nem calculando quantas horas seriam necessárias para atualizar os projetos atrasados. Chega de cálculos. Atravessei as portas de vidro e fui recebido pela luz do fim da tarde.
Outubro em Denver, com o ar fresco da montanha, lembrando que o inverno se aproximava, pronto ou não. O estacionamento se estendia em fileiras organizadas, repleto de sedãs e SUVs, pertencentes a pessoas que ainda trabalhavam lá dentro, acreditando que sua dedicação seria recompensada algum dia com algo mais concreto do que vales presente e cupcakes. Estava a meio caminho do meu caminhão quando ouvi. A voz aguda de Angela, carregada de pânico, cortava o ruído do trânsito e da construção distante. Saltos batendo com força no asfalto. Parei ao lado do caminhão e me virei. Ela saiu apressada do prédio e veio na minha direção, visivelmente fora do ritmo calmo que costumava manter. O blazer torto, algumas mechas de cabelo escapando do penteado perfeito e um pouco sem fôlego. "Espere", chamou, estendendo a mão como se pudesse me deter fisicamente. "Precisamos conversar." Encostei-me à porta do motorista, cruzei os braços e esperei. Ela recuperou o fôlego, ajeitou o blazer e tentou recompor sua postura profissional. "Sobre o seu e-mail", disse. "Você me colocou em uma situação constrangedora diante de toda a equipe executiva. Sabe como isso prejudica a imagem do nosso departamento?" "Depende de quem lê", respondi. Para mim, parecia honesto. O vale-presente foi simbólico. Ela retrucou rapidamente. "Sabe, temos restrições orçamentárias. Não podemos simplesmente distribuir bônus em dinheiro a cada trimestre." "Angela", disse calmamente, "eu não pedi um bônus. Pedi reconhecimento compatível com o valor entregue." "Então, o que você quer?" A frustração em sua voz beirava o desespero. "Porque agora parece que você está tentando prejudicar esta empresa na sua saída. O que eu quero é uma liderança que compreenda que a excelência operacional exige práticas sustentáveis. O que eu quero é um diretor que entenda que semanas de 81 horas não são motivo de orgulho. São sinal de falhas de gestão. O que eu quero é alguém que saiba diferenciar reconhecimento de exploração." Ela cruzou os braços, defensiva. "Você acha que eu não luto por este departamento? Você tem ideia da pressão que recebo da diretoria? As metas de receita vêm da matriz. Eu não as defino. E sua solução foi um vale-presente simbólico com uma carinha desenhada. Um gesto", repetiu, como se repetir pudesse mudar a realidade. "Um toque pessoal, para demonstrar reconhecimento individual." "Não foi um gesto. Foi um recado", respondi com clareza. 15 anos de experiência operacional não equivalem a $20 e um pouco de entusiasmo com caneta roxa. O telefone dela vibrou. Ela olhou para baixo instintivamente e pude ver o estresse se acumulando em seu rosto. A tela mostrava uma prévia de uma mensagem do diretor de operações. Pedido urgente de alinhamento com a liderança. A renúncia de Howard. Sala de conferências A. Então, ela olhou para mim novamente e, por um instante, a máscara profissional caiu completamente. Eu vi quem estava por trás. Uma mulher de 31 anos, promovida além de sua experiência, tentando gerenciar sistemas que não compreendia totalmente, enquanto buscava agradar executivos que mediam tudo, menos o que realmente importava. O RH ligou. Ela murmurou. "Eles querem tentar uma contraproposta. Estão falando em rever seu pacote, talvez ajustar posição e compensação, mas precisam que você volte para conversar." "Não estou negociando", eu disse. Ela piscou. "O quê?" "Não estou negociando. Estou informando que estou saindo. Você não pode simplesmente abandonar 15 anos de carreira", disse ela, incrédula. "Pense na sua trajetória profissional, na sua reputação no setor. Tenho 15 anos de resultados comprovados e um histórico operacional que fala por si só. Minha reputação sobreviverá. A questão é se a sua sobreviverá." O telefone dela vibrou novamente. Outra mensagem, desta vez da assistente do CEO. Pude ver a realidade se impondo.
A pessoa que conhecia a estrutura operacional da empresa melhor do que ninguém estava indo embora, e não havia substituto rápido para o conhecimento acumulado. "Pelo menos volte lá dentro e fale com a equipe executiva", disse ela. "Eles querem se encontrar com você imediatamente. Há espaço para chegarmos a um acordo se você simplesmente..." "Não", interrompi. "Seja razoável." "Angela", disse em voz baixa, "esta é a primeira vez em 18 meses que estou sendo razoável." Destranquei minha caminhonete e abri a porta. Ela ficou parada no estacionamento, o telefone vibrando com mensagens urgentes, observando alguém que não era mais problema dela se afastar. 6 meses depois, durmo 8 horas na maioria das noites. Minha pressão arterial está normal pela primeira vez em anos. Aceitei um cargo de vice-presidente de operações em uma consultoria de manufatura de médio porte, onde o diretor financeiro tem 54 anos e entende que experiência custa caro, mas inexperiência custa ainda mais. Sarah concluiu sua preparação para o MCAT com minha ajuda, auxiliando-a nas questões práticas. Jake e eu retomamos nossos almoços mensais, e ele considera a gestão de operações como carreira, embora eu o tenha alertado para escolher seus chefes com cuidado. A demência do meu pai avançou, mas agora tenho tempo para levá-lo às consultas e lidar com a papelada que envolve administrar a vida de alguém enquanto essa pessoa ainda está viva. A nova empresa me ofereceu participação acionária, prazos razoáveis e algo que Angela nunca me deu: respeito pelo conhecimento adquirido executando um trabalho difícil com excelência ao longo de muitos anos. Soube por contatos da indústria que a Apex contratou 3 novos coordenadores para lidar com a carga de trabalho que eu gerenciava sozinho. Os sistemas operacionais que desenvolvi ainda funcionam, mas sem alguém que compreenda seus princípios de design, pequenos problemas estão se tornando grandes. Eles estão aprendendo o que Gary Wallace tentou ensinar a Angela. Operações são como uma fundação. Ninguém pensa nisso até que Reish. Se você está lendo isto e pensa na sua própria versão desse vale presente, seja uma pizza após lucros recordes, uma caneca personalizada por um esforço extraordinário ou um cupom simbólico por sacrificar sua saúde e tempo com a família, preste atenção. Aquele momento de reconhecimento não é gratidão, é revelação. Você construiu algo valioso com seu tempo, experiência e dedicação. Quando alguém entrega uma lembrancinha esperando gratidão, está mostrando o quanto desconhece o seu valor. Aos 47 anos, aprendi que valorizar as pequenas coisas significa reconhecer quando é hora de buscar pessoas que respeitem as grandes conquistas. A lição central dessa história é que excelência sem reconhecimento não é virtude, é exploração disfarçada. Howard não saiu apenas por um vale-presente de $7, mas pelo significado por trás dele. A clara evidência de que sua contribuição havia sido reduzida a algo simbólico, descartável. Muitas vezes, profissionais altamente competentes permanecem em ambientes que drenam sua energia porque acreditam que esforço será recompensado no futuro. Mas sistemas não recompensam sacrifício, recompensam alinhamento com prioridades. Quando essas prioridades ignoram o fator humano, continuar é aceitar ser invisível. Saber sair nesse contexto não é desistir, é reposicionar seu valor em um ambiente onde ele seja compreendido, respeitado e, acima de tudo, sustentável ao longo do tempo. A reflexão que fica é desconfortável. Quantas vezes confundimos resiliência com permanência em estruturas que nos consomem? A Howard não foi embora por impulso, mas por clareza. Ele percebeu que não era apenas sobre cansaço, mas sobre identidade profissional sendo ignorada. A história revela algo mais profundo.
Organizações frequentemente tratam resultados como métricas isoladas, desconectadas das pessoas que os tornam possíveis. E quando isso acontece, o reconhecimento deixa de ser recompensa e passa a ser um teste para ver até onde alguém aceita ser subvalorizado. O verdadeiro ponto de virada não foi o e-mail, nem a demissão, mas o momento em que Howard entendeu que continuar ali significava validar aquela lógica. E talvez a pergunta mais importante não seja sobre ele, mas sobre quantos ainda estão ficando. Agora me diz, para você, o que pesa mais? Manter estabilidade dentro de uma estrutura falha ou arriscar tudo para preservar seu próprio valor? Você já permaneceu em um ambiente que exigia tudo de você, mas nunca foi estruturado para realmente reconhecer quem você se tornou? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se esse tipo de história fez sentido para você, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente não conta só histórias. A gente revela o que muita gente prefere não enxergar.